Oi, pessoal, meu nome é Larissa e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica e nós vamos estar dando início ao conteúdo de Física de Fenômenos Elétricos e Magnéticos, tendo como primeira aula o conteúdo de eletrização. O conteúdo da aula de eletrização vai ser dividido em duas partes, sendo que na primeira parte, esse vídeo, vamos fazer uma breve introdução. Em seguida, vamos falar sobre a carga elétrica e as suas propriedades e também sobre a carga elementar. E por fim, vamos falar sobre os materiais condutores e isolantes e as características de cada um deles. O resto do conteúdo, que envolve a explicação sobre os processos de eletrização em si, vai ser apresentado na segunda parte dessa aula, em outro vídeo. Na natureza, existem 4 tipos de forças fundamentais. No ensino médio, são estudadas 2 delas, a força gravitacional e a eletromagnética, que envolve tanto a eletricidade quanto o magnetismo. As interações elétricas envolvem partículas que possuem carga elétrica, que é uma característica da matéria da mesma forma que a massa é. E assim como objetos que possuem massas são acelerados por forças gravitacionais, os objetos eletricamente carregados são acelerados por forças elétricas. E para iniciarmos o nosso estudo de fenômenos eletromagnéticos, é preciso estudar a natureza da carga elétrica, ou seja, suas características e leis que regem o seu comportamento. Vamos descobrir que a carga elétrica é quantizada e obedece o princípio da conservação, além de estudá-las quando estão em repouso, conteúdo que envolve a eletrostática, e em movimento, conteúdo que envolve a eletrodinâmica. A eletrostática e a eletrodinâmica são áreas da física muito importantes na química, biologia e engenharia, com diversas aplicações tecnológicas. Os fenômenos elétricos são conhecidos pela humanidade desde a antiguidade. Em 600 a.C., na Grécia Antiga, foi descoberto que após friccionar lã em um pedaço de âmbar, este passava a atritar pequenos objetos. Aproximadamente 2.000 anos depois, cientistas como Coulomb, Ampère e outros descobriram os princípios da eletricidade que serão apresentados ao longo desse curso. Para explicar os fenômenos observados na Grécia Antiga, foi necessário o desenvolvimento da teoria atômica. Com base nos conhecimentos em química, sabemos que a matéria é formada por átomos. Estes são constituídos por prótons, que possuem carga positiva, elétrons, que possuem carga negativa, e nêutrons, que não possuem carga elétrica. Os prótons e nêutrons no interior de um átomo constituem um centro pequeno e muito denso chamado de núcleo. Ao redor do núcleo estão os elétrons, que se localizam em uma região chamada de eletrosfera. Os elétrons negativamente carregados são mantidos no átomo por forças elétricas de atração exercidas pelo núcleo, positivamente carregado. As massas das partículas que constituem o átomo são apresentadas aqui do lado. É importante a gente ressaltar que a massa do próton e do nêutron são praticamente iguais, só alterando na última casa decimal, mas elas são cerca de 2.000 vezes maiores que a massa do elétron. Notem a ordem de grandeza. A massa do elétron é 10 elevado a menos 31 kg, e o nêutron e o próton estão na ordem de 10 a menos 27. Então, com isso, a gente pode perceber que mais de 99,9% da massa de qualquer átomo está concentrada no núcleo, que é uma área muito pequena do átomo, constituindo somente esse pontinho que dando zoom está apresentado aqui. Já a eletrosfera, ela ocupa a maior parte do volume do átomo, mas a massa total da eletrosfera, em função dos elétrons, é bem menor. Mas mesmo com essa diferença entre as massas das partículas, o módulo da carga elétrica negativa do elétron é igual ao da carga positiva do próton. Em um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons existentes no núcleo do átomo, e a carga elétrica total, que é a soma algébrica de todas as cargas, é igual a zero. Os números atômicos, que são únicos para cada elemento da tabela periódica, são o número de prótons ou elétrons existentes em um determinado átomo neutro. Considerando agora um detalhe para
o átomo de carbono neutro aqui, a gente pode perceber que o número atômico dele é 6. Então, significa que o átomo de carbono neutro possui 6 elétrons e 6 prótons. Quando um ou mais elétrons são removidos de um átomo neutro, obtém-se um íon positivo, chamado de cátion. Já um íon negativo, também chamado de ânion, é obtido quando um átomo ganha um elétron. E é importante ressaltar que somente os elétrons realizam a movimentação de um átomo para o outro, já que a energia necessária para arrancar um próton ou um nêutron do núcleo ela é muito alta. E agora, com os conceitos básicos da teoria atômica já revisados, nós podemos continuar o estudo dos fenômenos elétricos, considerando 2 princípios fundamentais. Quando atritamos uma haste de borracha e um pedaço de seda, ambos inicialmente com carga neutra, a haste ela adquire uma carga elétrica negativa, ou seja, ela está retirando os elétrons do pano de seda. E a seda adquire carga elétrica positiva com o mesmo módulo, ou seja, a seda perdeu a mesma quantidade de elétrons que a haste recebeu. E considerando a haste e a seda como um sistema, a carga elétrica total desse sistema permanece constante. Daí concluímos o princípio da conservação da carga elétrica, que diz que a soma algébrica de todas as cargas elétricas existentes em um sistema isolado permanece constante. Esse princípio ele é análogo ao da conservação da energia mecânica e à lei de Lavoisier, enunciada pela famosa frase: na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. O segundo princípio é o princípio da quantização da carga elétrica, que diz que o módulo da carga elétrica do elétron ou do próton é uma unidade natural da carga elétrica. Qualquer quantidade de carga elétrica observada é sempre um múltiplo inteiro dessa unidade básica. Por isso dizemos que a carga elétrica é uma grandeza quantizada. Um outro exemplo de grandeza quantizada que está presente no nosso dia a dia é o dinheiro, que no caso do Brasil, a unidade básica é o centavo. E todo produto ou serviço possui um preço, e esse preço ele é um valor múltiplo do centavo, e não existe uma quantidade de dinheiro menor do que um centavo. E no caso da carga elétrica, é adotada a letra E minúscula para poder representar a unidade fundamental da carga elétrica, que nesse caso possui o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a gente pode dizer que um corpo ele vai ganhar ou vai perder elétrons em função em pacotes dessa quantidade aqui de carga elétrica, multiplicado por um número inteiro, no caso, que vai ser representado por esse N minúsculo. Então, um corpo vai perder 1, 2, 3 ou, sei lá, N quantidades de carga elétrica, mas desse valor aqui. E é importante a gente notar também o sinal das cargas. Aqui na expressão está representado por mais ou menos. Caso o corpo ele esteja recebendo elétrons, a carga vai ter sinal negativo. E caso o corpo esteja doando elétrons, a carga vai ter sinal positivo. A unidade de medida da carga elétrica no sistema internacional é o coulomb, representado pela letra maiúscula C, em homenagem ao cientista francês Charles de Coulomb, que viveu entre 1736 e 1806. Um coulomb ele representa o valor negativo da carga total existente em aproximadamente 6 vezes 10 a 18 elétrons. E como um coulomb representa um valor altíssimo de elétrons, normalmente nos exercícios são encontrados valores típicos de cargas elétricas livres entre 1 milicoulomb e 1 nanocoulomb. Então, é importante a gente ter conhecimento sobre os submúltiplos, porque nem sempre vai estar aparecendo a potência deles, pode estar aparecendo com um símbolo, que para 10 elevado a menos 3, que é chamado de milli, é a letra minúscula m, 10 elevado a menos 6, micro, é representado por essa letra grega,
e 10 elevado a menos 9. Nano é representado pela letra minúscula n. Alguns materiais possibilitam a migração de cargas elétricas de uma região do material para outra, enquanto outros materiais impedem essa movimentação. Para um material ser um bom condutor elétrico, ele deve possuir cargas livres em sua estrutura ou ter facilidade para obtê-las. Os condutores eles podem ser sólidos, que no caso, como exemplo, temos metais e grafite, nos quais as partículas que se deslocam através deles são os elétrons. Lembrem da nuvem eletrônica presente nos elementos metálicos da tabela periódica. Os condutores também podem ser líquidos, como exemplo as soluções iônicas, nos quais os íons positivos e os negativos percorrem a solução em sentidos opostos. E também podemos ter condutores gasosos, como exemplo os gases quando ionizados, nos quais temos os movimentos de elétrons e de íons positivos. Os materiais isolantes, ou também chamados de dielétricos, podem estar em qualquer um dos 3 estados fundamentais da matéria, assim como existem condutores sólidos, líquidos e gasosos. E para ser um bom dielétrico, o material tem que impedir a movimentação das cargas elétricas. E como bons isolantes em condições normais, nós temos borracha, madeira, vidro e o ar em certas condições. Entretanto, a definição de um material bom condutor ou um bom isolante ela é relativa, já que, com exceção do vácuo, todos os isolantes possuem a capacidade de conduzir cargas elétricas, dependendo da situação em que eles estão expostos. Quando um material dielétrico não é capaz de isolar eletricamente, a gente diz que houve uma quebra da sua rigidez dielétrica, e é o que acontece quando ocorre uma descarga atmosférica, popularmente conhecido como raio. E a explicação de como e por que um raio ocorre vai vir mais à frente nesse curso. A título de curiosidade, existem materiais que apresentam propriedades intermediárias entre ser um bom condutor e um bom isolante. São os semicondutores. Eles são parte fundamental de todos os equipamentos elétricos e eletrônicos que possuímos na nossa casa. E para vocês terem uma ideia da importância dos semicondutores, o Vale do Silício, localizado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde muitas empresas da área de tecnologia têm localizado suas sedes, recebeu esse nome devido ao principal elemento da tabela periódica utilizado na fabricação de semicondutores, que é o silício. Pessoal, a primeira parte da aula do conteúdo de eletrização acabou agora. Foi uma aula mais introdutória, mas com a apresentação de conceitos bem importantes e interessantes para o estudo dos fenômenos eletromagnéticos. Na segunda parte dessa aula, nós vamos falar especificamente sobre os fenômenos de eletrização. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau!